esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha saudação, querido irmão e amigo, Padre Márcio, querido diácono também, que nos visita, querido irmão, querido povo de Deus que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, bem como aqueles que estão aqui no santuário, também os irmãos de comunidade. Irmãos e irmãs no Senhor, desde sexta-feira nós temos meditado o capítulo 12 do livro do Êxodo, uma leitura belíssima que compõe o conjunto de leituras que nós meditamos na Vigília Pascal, no Sábado Santo. Aquele grupo de leituras, essa leitura que nós acabamos de ouvir, ela faz parte da terceira leitura, um trecho. Ela é só um trecho. A leitura é bem longa, vocês devem lembrar que é uma vigília extensa. E tudo começa no capítulo 5, versículo 1, versículo 2, quando Deus, pela boca de Moisés, vai visitar o povo no Egito. Aliás, vai falar com o faraó. E Moisés vai fazer a seguinte sugestão para o faraó: deixa o meu povo ir, para o deserto, para que me ofereça um sacrifício. Me ofereça um sacrifício, me ofereça uma liturgia, para que me adore. Porém, a gente sabe de toda a história, aquela resistência de Faraó, aquelas pragas no Egito, que compõem o capítulo 7, 8, 9, até mais ou menos o capítulo 11 do livro do Êxodo. Porém, na sexta-feira, última sexta-feira, nós vimos que foi a grande libertação do povo do Egito. No capítulo 12, versículo 42, o autor sagrado nos diz: aquela noite, uma noite de vigília, o povo é resgatado com mão forte da escravidão do Egito. Muito bem, hoje nós estamos aqui, nessa leitura, a gente vê que o povo está apavorado, porque o exército do faraó está se aproximando. Quando o chefe do exército do faraó soube que o povo havia partido, ele arrependeu, porque perdeu os escravos, perdeu aqueles que trabalhavam de graça para eles. Então, eles foram atrás e não foram com pouca coisa. Nós vimos na leitura 600 carros, cavalaria, tropas. Então o povo está diante do mar e o exército vem atrás fazendo um maior barulho para pegá-los. Qual é a reação do povo de Israel? Eles se arrependeram, ficaram aflitos, ficaram com medo.
e foram falar com Moisés: olha, trouxe a gente para cá, porque não tinha sepultura no Egito, é isso? Trouxeram nós para cá, para a gente morrer aqui? Moisés nos ensina como deve ser a nossa reação mediante os momentos aflitos. A Sagrada Escritura não mostra que Moisés se retirou para um monte, até não dava tempo para isso, que Moisés foi rezar, não mostra isso. Moisés entrou no núcleo de sua alma, como um homem adorador, um homem que teme a Deus, e ouviu a voz de Deus dizendo para ele, e que ele dissesse ao povo: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, caminhe, ande. Ou seja, Deus não retirou vocês do Egito para vocês passear. Deus não tirou vocês do Egito para vocês viverem no ócio. Deus tem uma outra vida para vocês, mas vocês precisam caminhar. Aqui está um ensinamento belíssimo para nós que passamos pela noite da vigília pascal. E aqui todos nós passamos, que a maioria de nós, penso quase todos, já foram batizados. Todos nós um dia fomos levados à pia batismal. Nós vivemos essa vigília. Meus irmãos, nessa noite, entenda, está o sentido do povo de Israel, está o sentido da nossa vida, porque essa vigília no Antigo Testamento, se você pegar os elementos, não tem como a gente pegar agora, é uma prefiguração da vigília do Senhor. O cordeiro, as ervas amargas, a saída rápida para o Egito, a noite. Pois então, Israel, diante do medo, deveria interpretar a situação que eles estavam vivendo à luz de tudo aquilo que Deus já havia feito na história dele, nessa caminhada. E mediante esse medo, o Senhor nos ensina nessa leitura que nós também devemos interpretar os acontecimentos da nossa vida, sejam eles bons ou ruins, à luz da eternidade. Santo Bernardo de Claraval, São Bernardo de Claraval, século XII, ele diz que a nossa vida, ela tem caminho, semente de eternidade. Então a nossa vida não deve ser interpretada pelo acontecimento do tempo presente, no sentido de agora acabou, não tem sentido, essa enfermidade, esse momento difícil, esse momento de trevas. Não, meus irmãos, deve ser interpretado à luz da eternidade. E aqui eu reafirmo para vocês, Santo Agostinho, no sermão 446, ele diz que é indigna do nome de eternidade uma vida que não caminha para a eternidade. Somente uma vida à luz da eternidade é digna do nome de vida. Israel teve medo. Israel está apavorado. Assim nós também ficamos. Porém, o Senhor transmite a Moisés, a partir do versículo 13, não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. Quem combaterá por nós? O Senhor combaterá por nós. Mas no Evangelho, os fariseus querem um sinal. Eles querem que Jesus dê um sinal para eles. Está aqui o sinal. O nosso sinal é Cristo. O nosso sinal é Jesus. Como dizia São João da Cruz,
Através do Filho, Deus nos falou tudo. Nós não precisamos de um outro sinal. Ele é o nosso sinal. Israel vai passar pelo mar a pé enxuto e vai sair do outro lado vivo. E Faraó, o exército de Faraó, vai ficar afogado, mortos no mar. Também nós, meus irmãos, depois de uma vida de luta, uma vida de trevas, de combates contra o pecado, contra os vícios, do outro lado, nos aguarda uma vida eterna. Não tenham medo, como diz a leitura, não temais, permanecei firmes. Jesus, Ele combate ao nosso, Ele está conosco e nós venceremos. Um autor do século IV, Ambrósio de Milão, ele diz assim: se queres curar sua ferida, Ele é o médico. Se você está ardendo em febre, Ele é a fonte. Se você precisa de um socorro, Ele é a sua força. Se você está cercado de trevas, Ele é a sua luz. Se você teme a morte, Ele é a vida. Se você está com fome, Ele é o alimento. Ele é o sinal. Em Jesus nós temos tudo. Não temais. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, nos ensine a dizer aquilo que o salmista, no Salmo 34, versículo 9, vai dizer: provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz quem nele coloca o seu refúgio. Feliz quem nele espera. Não temais. Esperamos no Senhor, porque Ele combaterá ao nosso favor e nós iremos vencer. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.